Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te adorar, meu Deus, de exaltar o teu nome, de ter comunhão contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos que nos dá todos os dias, Pai amado. Só o fato de ter mais um dia de vida já é uma bênção grandiosa, meu Deus. Que muitas vezes ignoramos esse fato, meu Deus. Que é tu que nos dá mais um dia de vida, Pai amado. Muitas vezes somos ingratos e não te agradecemos, meu Deus, por esse fato, Pai amado. Mas se não fosse a tua misericórdia, meu Deus, não estaríamos aqui mais, Pai. A tua misericórdia é que renova a nossa vida todos os dias, Pai amado. E obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado por nos sustentar até aqui, Pai amado. Obrigado por sustentar esse projeto, que é a divulgação da tua palavra, meu Deus, até aqui, Pai amado. Mesmo com tantas dificuldades, Pai amado, mas o Senhor sempre nos chamou, Pai amado, para continuar esse trabalho de divulgação da tua palavra, Pai amado. E o nosso desejo, meu Deus, é que tua palavra chegue ao lugar mais distante possível, Senhor, para alcançar aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de ti, meu Deus. Que tua palavra chegue até esse lugar, Pai amado. E que tua palavra, meu Deus, chegue às pessoas que estão distantes de ti, Pai amado. Que talvez, Senhor, queiram até voltar para ti, Pai. Mas estão desanimados, estão frustrados, meu Deus. Então, Senhor, que tua palavra, Senhor, possa animá-los, Senhor. Que tua palavra, Senhor, possa encorajar eles novamente para te buscar, para saber, meu Deus, que tu és o único Salvador, o único Senhor e Salvador, Pai amado. O único Criador, Pai amado, do céu, da terra e de todo o mundo, Senhor. Nosso Criador, foi tu que nos fizeste, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse devocional que vamos fazer agora, meu Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor abra nossas mentes, nossos ouvidos, Senhor, e nos dê compreensão, sabedoria, Pai amado. E acima de tudo, Senhor, humildade. Humildade para saber que nada somos sem ti, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Salmo 126. Salmo 126. No versículo 3. Mas vamos ler todo o Salmo. Ele é curtinho, para entender melhor o contexto. E ele começa assim: Canção de Peregrinos. Versículo 1.
Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: O Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém. E o devocional diz assim: alguns cristãos, infelizmente, são propensos a olhar para o lado escuro de tudo e a se fixar mais do que tem passado do que sobre o que Deus tem feito por eles. Pergunte a eles suas impressões sobre a vida cristã e descreverão seus conflitos contínuos, suas aflições profundas, suas tristezas, suas tristes adversidades e o pecado de seu coração, com raras alusões à misericórdia e ao socorro que Deus lhe concedeu. Porém, um cristão cuja alma está no estado saudável se apresentará alegremente e dirá: Eu falo não por mim, mas pela honra do meu Deus. Ele me tirou de um terrível fosso e do barro lodoso, e colocou meus pés sobre uma rocha, e firmou meus caminhos. A ele, e ele colocou uma nova canção na minha boca, sempre louvando nosso Deus. O Senhor fez grandes coisas por mim, por isso estou alegre. Tal síntese da experiência é o melhor que qualquer filho de Deus pode apresentar. É verdade que enfrentamos provações, mas é tão verdade também que somos libertos delas. De fato, temos nossas corrupções e sabemos disso pesarosamente. Mas é tão verdade que temos um Salvador todo-poderoso que supera essas corrupções e nos liberta do domínio delas. Ao olhar para trás, seria errado negar que estivemos no pântano da desconfiança, referência ao Peregrino, de John Bunyan. E que rastejamos junto ao vale da humilhação. Em segurança e proveitosamente, não permaneceremos lá, graças ao nosso ajudante e líder todo-poderoso, que nos levou para um lugar espaçoso. Quanto mais profundos são nossos problemas, mais elevada é nossa gratidão a Deus, que tem nos conduzido
através de tudo e nos preservado até agora. Nossos pesares não podem estragar a melodia de nosso louvor. Nós o reconhecemos como as notas graves da música de nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Vamos para a leitura em Neemias. Neemias capítulo 4. E a introdução do capítulo 4 diz assim: os inimigos de Neemias, que vai do capítulo 4, versículos 1 a 23. Os inimigos de Neemias eram muitos. Sambalate e os samaritanos, que moravam ao norte, versículos 1 e 2. E os povos da Arábia, a sudeste, Amon, a leste, Asdod, a oeste, versículo 7. Mas Neemias colocou guardas em vários lugares e mandou que todos os construtores sempre encarregassem armas. Acima de tudo, porém, ele sabia que Deus iria lutar pelo seu povo. Versículo 20. E o capítulo 4 inicia assim: Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles poderão tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: Que tipo de muralhas eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo o que eles têm seja roubado, e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem, e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então, continuamos a reconstruir as muralhas, e logo eles já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando
o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles, de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados, e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo. Até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós. Nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando. E compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos que trabalhavam levavam uma espada na cintura.
O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe um dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim, todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 de Neemias. Sambalate. Referência: Neemias, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 4, versículo 3. Uma raposa poderia derrubá-la. Escavações arqueológicas revelaram que a muralha que ficava do lado leste tinha uma grossura de 2 metros e 75 centímetros. Isso. Capítulo 4, versículo 4. O nosso Deus escuta. Outras orações de Neemias aparecem em Neemias capítulo 5, versículo 19, Neemias capítulo 6, versículo 9, 14 e Neemias capítulo 13, versículo 14, 22, 29 e 31. E por fim, Neemias capítulo 4, versículo 20. O nosso Deus lutará por nós. Referências: Êxodo capítulo 14, versículo 14. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. E capítulo 20, versículo 4. E por fim, Josué, capítulo 10, versículos 14 e 42. Acabou aqui. É isso, gente. Capítulo 4 de Neemias. Que Deus os abençoe.